graça e a paz de Jesus Cristo encontra você em alegria no Senhor, em saúde, prosperidade com a sua família, com todo o seu. Nós estamos aqui mais uma semana, envolvido, comprometido justamente com a obra de Deus sobre as nossas vidas. E nesse vídeo eu venho tecer um comentário bíblico acerca de uma situação que justamente saiu na publicação da Veja desta semana. Aqui está a capa da Veja, só para você sintonizar. Aí vem a entrevista do pastor Kleber Lucas, pastor e cantor gospel, como a revista justamente trata. Porque quando a gente fala para vocês que não existe mais a doutrina, não existe mais a palavra inspirada, não é que ele está dizendo que a gente é o certo. Eu não quis entender isso assim, que nós somos o certo, nós somos a verdade de tudo. Não, a coisa é feia. E eu sei onde tem a verdade. Eu conheço dezenas de obras que pregam a verdade para esse Brasil todo. Nordeste, entendeu? Aqui justamente em São Paulo, interior de São Paulo, eu conheço. Só que a gente não vê o barulho desse povo. Essa é a dificuldade que nós temos, que nós não vemos justamente o barulho desse povo. É de maneira nenhuma, são um povo que mantém a verdade. Quando você olha para o passado, o início da igreja cristã, quando ele não tinha sido estabelecido justamente a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, o barulho que a gente via era o barulho justamente dos fariseus, saduceus, dos escribas, dos assênios e outras diversas religiões na época. É isso que você viu o barulho. Mas tinha pessoas que mantinham-se justamente no propósito da velha aliança, se mantinham na fé, que é o caso justamente de Zacarias e justamente aquele povo que se relata no livro de Lucas. Porque eles perderam a comunhão. É o que vem com a igreja. O que a gente sempre ressaltou verdadeiramente, baseado na palavra de Deus, inspirado por Deus, os anos se passaram, a igreja está se perdendo, a igreja está se desviando. É isso que eles não se deram conta de maneira nenhuma. É isso que as pessoas não estão se dando conta. Aí ficam naquela crítica de escrita daquilo, mas ninguém sai com a verdade. Ninguém justamente sai justamente com a verdade, falando a verdade, trazendo a verdade, trazendo a palavra a cada dia inspirada, que é para levar as pessoas à libertação, à transformação. Então o que aconteceu com o Evangelho? O Evangelho tornou um modismo. Eu acho que Jesus é isso, eu acho que Deus é aquilo, e a gente sai aí falando, pregando, um monte de coisa, justamente isso. E nós achamos que isso é verdadeiramente, por quê? Porque nós não examinamos a Escritura. Porque a ordem é examinar a Escritura e ver o poder que está nela. Poder de transformar, o poder de edificar, o poder justamente de gerar entendimento, compreensão, inteligência. A gente não tem visto o poder justamente dentro disso, porque não tem uma palavra justamente inspirada. É isso que vem destruindo a igreja de uma maneira tal que está todo mundo se perdendo. Você entendeu, amado? Nós não estamos com a verdade, nós temos a verdade que Deus nos deu. E isso nós não descartamos, isso nós seguramos com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, todo o entendimento. Essa é a realidade nossa, é justamente isso aqui. Eu falei para você no início que eu conheço dezenas de obras dessa por esse país inteiro. Só que nós não vemos barulho. Ou faz um trabalho discreto, honesto, sincero, que não tem alarido nenhum, porque ninguém dá ibope à verdade. O que dá ibope é justamente para a mentira, para o engano. Isso tem ibope aí, meu Deus do céu. Você fica arrasado de ver o ibope que dá. Então ficamos arrasados. Agora, a verdade é difícil. Se vê desde o início. Desde o início da implantação, quando Jesus veio cumprir justamente a divulgação do Rei da Terra, para estabelecer a aliança eterna que seu Pai fez conosco, nosso Pai eterno fez conosco através do seu primeiro filho, e então nós não vemos isso de maneira nenhuma, de forma alguma vemos isso. Então é isso que vem ocorrendo. Então por isso que eu trago um comentário e dou minha opinião bíblica.
Eu não tenho opinião própria, eu tenho uma opinião bíblica. Então, por isso que eu trago nesse vídeo, é justamente aqui a revista Veja, para você ver a capa, que é desse domingo agora, dia 29, saiu nas bancas. E aqui está, na primeira página, sempre uma entrevista de algum convidado, justamente da editora. E o convidado dessa edição é o cantor e pastor Kleber Lucas, de 50 anos. Aqui diz um potencial, uma potência do gospel, gênero musical consumido pelo público evangélico, com mais de 1 milhão de CD e DVD vendidos. Ganhou 11 discos de ouro, 3 de platina e criou hit como Aos Pés da Cruz. Você conhece muito bem. Você entendeu? Você conhece muito bem. E o que é que o senhor fala, pastor? A matéria diz assim: que Jesus é esse? Ídolo do pop evangélico, fala das represálias. Ele está sofrendo uma represália, inclusive racista, que sofreu ao se enganjar na reconstrução de um templo de candomblé incendiado pela intolerância no Rio. Então o que acontece? Quebraram o centro de candomblé. E ele, como é um pastor moderno, né, um cantor gospel, uma fama tremenda, poderoso, então ele achou por si mesmo de fazer o que, pastor? De reconstruir o templo do candomblé. Então veio a represália. Aqui está na matéria, se você ter acesso a essa matéria, você vê que ele não é mais convidado para pregar. A coisa ficou de escanteio, ficou justamente no gelo, como se diz a linguagem dele, ficou tudo isso. Ele critica justamente esse evangelho, que não entende, não compreende. Como é que nós vamos entender isso? Eu pergunto a você, com toda sinceridade, com toda humildade no meu coração, como é que nós vamos entender? Eu sou o pastor da minha comunidade aqui. Aí de repente alguém vai lá e quebra isso, quebra aquilo, do centro A, do centro B, do candomblé D, quebra lá, e eu, para mostrar que prega a tolerância religiosa, eu vou lá construir um muro, eu vou lá construir as paredes. Tem coerência nisso? Não tem. Nem se eu não fosse crente, racionalmente eu não iria lá de maneira nenhuma. Eu, digamos que eu fosse um cristão, ou tivesse aqui hoje, não fosse um pastor, fosse justamente tivesse como membresia do corpo de Cristo, não na posição de pastor, na posição de membro, e fosse um pedreiro, e alguém batesse a minha porta, eu ia ter a sensatez de dizer assim para eles: olha, eu estou cheio de serviço, eu não posso pegar esse serviço agora. Porque se as pessoas passassem lá e me vissem, as pessoas que me conhecem, me vissem levantando um muro, mesmo ganhando minha profissão, tudo, eu ia provocar um choque, principalmente aqueles que não tinham a fé ainda necessária. Aqui estão começando a fé. Eu tinha que rever isso. Ele, como um homem, dizendo que é pastor, que tem todo esse bope, toda essa grandiosidade toda, ele devia pelo menos pensar nisso. E se o irmão, alguém passar, me vir ali, justamente não está ainda firme na fé, eu posso corromper aquela pessoa, eu posso destruir aquela alma. Porque ele jamais entender, compreender a minha linguagem moderna, que eu prego a tolerância religiosa. Onde se viu isso? Nós, como pastor, nós levamos a verdade inspirada por Deus. O que nós amamos é o próximo, é as pessoas. Eu não posso justamente compartilhar com uma coisa dessa, que eu vou justamente ser útil a um grupo de pessoas que estão vivendo na ignorância espiritual e vão manter outros na ignorância espiritual. Não vai ter libertação nunca, porque eu, que estou vivendo a luz, saio da luz e vou para as trevas, construir um templo de treva, ajudar tudo isso. Meu amado, é uma coisa de tolo. Isso é uma coisa de tolo.
Nós somos igual criança. Ele agiu como uma criança. Como uma criança o quê? A criança que tem medo justamente do escuro. Então nós estamos agindo como o tolo, que nós estamos tendo medo da luz e está indo para o escuro. Você entendeu o que aconteceu? Então por isso que não tem compreensão no meio verdadeiro evangélico. Não tem como compreender isso. Não tem, porque a palavra de Deus condena tudo isso. A palavra de Deus condena tudo isso. Se eu pegar aqui essa palavra de Deus e nós der um pulinho, né, dar um examinar aqui 2 Coríntios, vamos lá em 2 Coríntios, para ver o que diz a palavra de Deus no nosso coração, para ver se nós temos base de alguma coisa, se nós temos justamente, se nós pudermos ir pregando tolerância religiosa. Não existe, o que existe é a verdade. Quando os crentes da época confrontaram Jesus, Jesus chamou ele de filho do diabo. Quando os crentes da época confrontaram Jesus, Jesus falou que ele era filho do diabo. Lá em João 8,44 falou justamente isso. 2 Coríntios. Jesus também falou isso. Diz assim: não vos prender um jogo desigual. Os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem nós, que recebemos a pessoa justiça, que é a pessoa de Jesus Cristo, fomos justificados, é justamente pela obra que ele fez em favor de mim e de você, através justamente da ordenança do Pai Maior. Como é que ele vai se alinhar a um jogo com o infiel, com o injusto, de construir um templo pagão? Tem cabimento isso, amados irmãos? Então, por isso está aqui a crítica. É por isso que ele recebeu represália e quer se defender, pregar aquela coisa. Não tem como, amada igreja. Não existe isso de maneira nenhuma. Nós amamos as pessoas. Ele podia ficar sensibilizado, que fizeram, mas lá ajudar a construir. Colocar seu empenho, sua energia, é justamente construir um templo pagão. Aonde entra isso? Onde está isso que pode entrar dentro de mim e de você, que estão na luz? Como? Se rebelando contra Deus? Achar que nós somos Deus? Deixar que a expressão da serpente prevaleça na nossa vida? Dizer que somos Deus, sabendo que é o certo e o que é errado? E ficar se defendendo, criticando justamente os demais grupos? Isso é um absurdo. O que a serpente falou no jardim tem se cumprido isso. O crente acha que não haverá um julgamento divino de maneira nenhuma, porque eles acham que não vai morrer. Por isso essa confusão no meio evangélico. Você vê que confusão? Porque não estão buscando a palavra inspirada. Eu acho que eu sou Deus, de letra minúscula, se eu certo que é errado. Eu posso abrir minhas portas e pregar tolerância, a tolerância religiosa, chamado dos demais crentes, é uma teologia racista. Está aqui. A pergunta que fizeram é: o senhor já declarou que a teologia no Brasil é racista? Não é exagero? Essa foi a pergunta do repórter. Não existe isso, teologia racista. Não existe acepção de pessoas. O que existe é uma obra. Entendeu? O que existe é uma obra. É como diz a palavra de Deus. Nós vamos chamar para ser o sal da terra. E você vê que o sal está se tornando insípido. Não está tendo valor nenhum. Eu acho, eu tenho uma ideia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Eu tenho um ibope grande, eu vendo isso, eu recebo pessoas famosas no meu templo. Então as pessoas vão se achando Deus, de letra minúscula. Então vai se cumprir na obra justamente do diabo. Sereis como Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. Então é isso que está aí. A realidade de Satanás está se prevalecendo hoje. E só que nós cristãos, em geral, não sabemos que quando uma pessoa toma uma atitude dessa, ele se embrenha seu coração de uma negritude dessa, a pessoa ali é o diabo.
Naquele momento era o diabo que estava ali, não era o seu Kleber Lucas. Por quê, pastor? Porque o diabo é uma pessoa. O diabo é uma pessoa. Vou te provar isso aqui na Bíblia. Não precisa provar isso para você. Desculpa a minha expressão. Eu vou mostrar a revelação da palavra de Deus, que o diabo justamente é uma pessoa. Abra sua Bíblia, anota aí João, Evangelho de João, capítulo 6. Olha o que o Senhor diz aqui. 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Tem aqui a interrogação, pergunta. E um de vós é um diabo. Está aqui. Porque a partir do momento, meus amados, minhas amadas, presta atenção, quando você assume a obra do diabo em você, você se torna o diabo. Porque ele se manifesta a sua pessoa, encarna em você e você faz a obra do diabo. Você não consegue obedecer a Deus, você não consegue sujeitar a Deus. Então, quando esse pastor, famoso, que está justamente se defendendo, se justificando, ele foi justamente reconstruir o templo pagão, é o diabo está ali. Por isso que se chocou a comunidade de crentes, ficaram chocados. Começou a fazer uma retaliação dele, não convida mais para isso, não convida mais para aquilo. E ele está chorando. Chorando o quê? Ele devia pedir perdão. Ele devia pegar essa oportunidade que der dessa entrevista aqui, ó, o pastor, cantor, pastor Kleber Lucas, entendeu? Ele devia aproveitar isso aqui e pedir perdão à comunidade. Eu fui insensato, eu fui um tolo ter feito isso. Eu devia rever a minha posição, minhas atitudes. Eu queria que meus irmãos me perdoassem por essa atitude, justamente da minha parte, me corrompendo e levando outra a se corromper, justamente com minha atitude. Vocês me perdoem, deviam usar isso, escrever tudo isso. Não ficar numa justificativa e tal, teologia racista, aquela coisa toda. Esse é o evangelho que você está vendo aí. Eu queria que você entendesse, compreendesse. Então o diabo é uma pessoa, viu que o diabo é uma pessoa? Você submeteu a obra do diabo, você saiu da comunhão com Deus, você está sujeito à obra do diabo. Então a partir daquele momento você se torna um diabo. É a mesma coisa. Você sujeitou a Deus, então Deus já está em você. Não é você que opera, é Deus que está em você. Então por isso que você pode ter um poder muito grande, uma força muito grande, de realizar os seus sonhos e seus desejos. Eu agradeço muito esse momento. É um momento para parar, avaliar, você ver que está indo as coisas, para que você não se perca. Eu estou muito atento a isso no dia a dia. Nós estamos muito atentos, porque tem igrejas verdadeiras levando a verdade, mas a maioria que faz barulho, essa turma aí que você está vendo aí no dia a dia, não tem nada de maneira nenhuma. Fica atento, orar e vigiar o tempo todo. É isso que o seu campo é não perder a nossa vitória eterna. É isso que eu desejo a você, e esteja cada dia seguro na força da sua fé em Cristo Jesus. Muito obrigado.